Nós vamos retomar nesta oportunidade a leitura dos versículos 18 a 20 do primeiro capítulo da carta aos Romanos. Nossa proposta é falarmos sobre a grandeza da revelação de Deus ao homem. Estamos alicerçando a nossa teologia sobre uma base sólida que é a palavra de Deus, e você não pode ficar de fora dessa construção. Tome aí o seu material de apoio, como caderno, Bíblia, blocos para anotações, e vamos juntos trilhar o caminho do conhecimento. Que a graça, as misericórdias e a bondade de Deus repouse sobre cada coração nesse momento. Sejam todos bem-vindos ao Teolosofando. No nosso encontro anterior, fizemos um voo panorâmico sobre a revelação de Deus e a responsabilidade do homem sobre essa revelação. Na aula de hoje, nos aprofundaremos sobre a compreensão do que é essa revelação e como ela se deu. Nós usaremos o texto base da carta aos Romanos, no capítulo 1, a partir do verso 18, e eu quero lhe convidar a fazermos juntos esta leitura. Nós estamos usando a tradução da Bíblia Sagrada NVI, da tradução NVI, que traz uma linguagem mais acessível a todos nós. E a palavra do Senhor vai nos dizer assim: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido visto claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indisculpáveis. Deus se revelou na criação, na consciência humana, na história, através das pessoas, dos profetas e, por fim, por meio do seu Filho. E é justamente isso que o autor aos Hebreus vai expressar no capítulo 1, versículo 1 do seu livro também. Há muito tempo, Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nesses últimos dias falou-nos por meio do seu Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Como nós podemos, então, compreender esta revelação de Deus? A palavra revelação significa desvendar o que está encoberto, tornar conhecido o que antes estava oculto. Na teologia, revelação é a manifestação que Deus faz de si mesmo, dos seus propósitos aos seres humanos, dando-lhes o conhecimento dele e de sua vontade. Nas palavras de Rodman Williams, Deus é a fonte do conhecimento acerca dele mesmo. Tudo o que nós sabemos sobre Deus, tudo o que nós compreendemos sobre a sua obra, a sua grandeza, seus atributos, sua vontade, nós encontramos na sua própria revelação. Deus se desvendou aos nossos olhos. Deus se descortinou aos nossos olhos ao revelar a si mesmo, sua vontade e a sua obra. Pannenberg, ele vai contribuir conosco através da sua teologia sistemática, dizendo: Deus somente pode ser conhecido quando ele próprio se dá a conhecer.
A sublimidade da realidade de Deus torna-a inatingível para o homem se ela não se dá a conhecer por si mesmo. Nós temos um Deus que se revela. Portanto, ninguém poderá apresentar argumentos dizendo que não conhecia a verdade. Essa revelação de Deus pode ser dividida em duas categorias, das quais nós estudaremos com mais detalhes a partir de agora. A revelação geral de Deus, como também a revelação especial. E nós vamos compreender cada uma delas a partir dos nossos estudos. O que é a revelação de Deus? Milner Erickson também, na sua teologia sistemática, e como já mencionei em aulas anteriores, a nossa teologia ela está consolidada sobre as Escrituras, como também consolidada sobre o alicerce daqueles que já estudaram, que se dedicaram tempo e que se aprofundaram sobre sobre os estudos da palavra de Deus. Portanto, aqui no Teolosofando não cabe teologia especulativa. Nós estamos alicerçados sobre uma base que já está consolidada. E ele vai contribuir conosco da seguinte forma: a revelação geral é a comunicação que Deus faz de si mesmo a todas as pessoas, aí em todas as épocas e em todos os lugares. E quais são os meios da revelação geral de Deus? Nós veremos que Deus se revelou na criação, Deus se revelou na história humana, Deus se revelou também através de profetas, Deus se revelou de várias maneiras nessa revelação geral a qual ele destina a todas as pessoas e em todas as épocas. E a primeira revelação que nós veremos de forma mais específica é a revelação de Deus na criação. O Salmos 119, verso 1 e 4, o salmista, inspirado por Deus, vai declarar: os céus declaram a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia fala disso a outro dia, uma noite o revela a outra noite. Sem discurso nem palavras, não se ouve a sua voz, mas a sua voz ressoa por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo. Nosso Deus é um Deus que se revela, e ele se revelou, ele se descortinou aos nossos olhos através das obras das suas mãos, através da criação. Salmos 97, verso 6, o salmista ainda declara: os céus anunciam a sua justiça e todos os povos veem a sua glória. Para o salmista, a criação é a evidência constante da grandeza daquele que o fez. Atos dos Apóstolos, lá no Novo Testamento, no capítulo 17, a partir do versículo 24, o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. A natureza aponta para Deus. A natureza aponta para a grandiosidade desta revelação de Deus. Tudo o que Deus fez aponta para Ele mesmo. É como se existisse uma grande seta que estivesse direcionando os olhos e o caminho do ser humano em direção ao Criador, em direção àquele que fez todas as coisas.
os atributos invisíveis de Deus claramente se reconhecem, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Romanos 1:20. O mundo natural não é neutro, ele é um outdoor constante da glória de Deus. Ao negar isso, o homem se torna indesculpável. Deus deixou na sua obra criada suas impressões digitais, as impressões digitais da sua glória, e isso se torna manifesta a todos nós. Nós vimos também, como a leitura de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, um Deus teísta, um Deus que se manifesta na criação, não apenas pelo ato de criar as coisas, mas também pela sua constante ação no mundo para manter e dirigir todas as coisas que por ele foram criadas. Nós chamamos isso de provisão divina. É o cuidado de Deus em manter e dirigir as suas criaturas, a sua criação. Portanto, Deus se revelou na criação, na natureza. A revelação de Deus também se dá através da história humana. E Norman Geisler, na sua teologia sistemática, define, por diversos motivos, a história humana pode ser chamada de história de Deus. A história são as pegadas de Deus na areia do tempo. Isso, para mim, é extraordinário, porque nós servimos a um Deus que não apenas criou todas as coisas e que se revelou a nós através dessas coisas criadas, mas também um Deus que se apresenta, um Deus que se descortina aos nossos olhos através da história humana. E Norman Geisler foi extremamente feliz ao dizer que a história são as pegadas de Deus na areia do tempo. Um Deus que se revela na história humana. Atos 17:26, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites das suas habitações. Um Deus que determina a história. Daniel, inspirado pelo Espírito Santo, olhando para esta grandeza da revelação de Deus, ele declara: o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e nos dá a quem quer, e até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Deus é soberano nos céus e na terra e detém em suas mãos toda a trajetória da história humana. Salmo 75, versos 6 e 7. A exaltação não vem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto, mas é Deus quem julga. Ele abate e exalta outro. Deus age soberanamente na história das nações, na história do mundo e na vida dos seres humanos. Portanto, nós já vimos que Deus se revelou na criação e Deus também se revelou na história humana. A revelação de Deus também se deu na consciência humana. E eu aqui convido o filósofo Immanuel Kant, da sua obra, ou na sua obra Crítica da Razão Prática, quando ele contribui conosco, quando ele nos diz: o impulso moral exige o postulado de uma vida futura e de um ser divino que garanta os valores éticos. Eu acho extraordinário quando filosofia e teologia dialogam, contribuindo para nos trazer esta revelação de um Deus que se manifesta de várias maneiras e em todos os tempos, a todas as pessoas. Quando Immanuel Kant, ele sugere que este impulso moral ou a moralidade do homem
se dá porque tem alguém, um ser divino, transcendente, imutável, garantindo esses valores éticos. Deus se revelou na consciência humana. Paulo, ele tem esta compreensão quando ele escreve na carta aos Romanos, e é um assunto que nós veremos na próxima aula também, capítulo 2, versículo 14 e 15. Os gentios não têm lei, praticam as coisas da lei por natureza, embora não tenham lei, tornando-se lei para si mesmos, demonstrando que o que a lei exige está escrito no coração deles, tendo ainda o testemunho da sua consciência e de todos os seus pensamentos, que ora os acusam, ora os defendem. O ser humano, ele tem a digital de Deus na sua consciência. Deus se revelou na consciência humana. Em todos os povos, de todas as línguas, raças, tribos e nações e de todos os tempos, existe na consciência humana um legislador, um juiz que se revela e também revela as leis básicas e delas pedem conta. É Deus se revelando na consciência humana. A revelação geral também se encontra na natureza religiosa do homem. O homem tem tanto uma consciência moral, que é a digital de Deus impressa na consciência do homem, como também todo ser humano é um ser religioso, como nós já vimos na aula anterior. O homem deseja buscar algo que é transcendente a ele em todas as culturas, em todas as épocas, em todos os lugares. O ser humano, ele acredita na existência de uma realidade superior a ele, até mesmo algo que transcenda a raça humana como um todo. O homem é um ser religioso. Augustus Strong, ele testifica: não há apenas um testemunho exterior da sua existência e caráter na constituição e governo do universo. As referências que nós já mencionamos, Salmos 19, Atos 14, 17, Romanos 1, 20. Mas também um testemunho interno da sua existência e caráter no coração de cada homem. Romanos 1, 17 ao 20, versículo 32, e também o capítulo 2, versículo 15. Deus se revelou na consciência humana. A revelação de Deus se deu também de forma especial. Nós vimos até aqui a revelação de Deus geral, mas Deus também se revelou de maneira especial. E Miller Erickson também vai propor: a revelação especial significa a automanifestação de Deus a pessoas em particular, em momentos e lugares específicos, dando-lhes condições para que tenham um relacionamento redentor com Ele. Ou seja, Deus se revelou na natureza, criação, Deus se revelou na história, Deus se revelou na consciência humana, mas também Deus se revelou com propósitos redentivos específicos a determinadas pessoas e em determinadas épocas também, como veremos a seguir. Podemos classificar a revelação especial de Deus em várias categorias, das quais nós veremos na continuação dos nossos estudos. Fenômenos físicos e especiais. A Escritura, ela testifica que Deus manifestou a sua presença poderosa e a sua glória através de fenômenos físicos que apresentam aspectos especiais. Eu vou deixar algumas referências como tarefa de casa para você, tá bom? Olha só, Deus se revelou através ou por meio do fogo, Gênesis 15, 17,
Êxodo 3:2. Deus se revelou através das nuvens, Êxodo 19, verso 9, verso 6, 33:9, Salmo 78, 14, Salmos 97, verso 99, verso 7. Deus se revelou através de trovões e relâmpagos, Êxodo 19, 16, redemoinho, Jó 38, 1, 46. Deus também se revelou através do vento, Salmos 19, 10, de uma brisa suave, 1 Reis 19, 12. Nós chamamos isso de teofanias. É a revelação especial de Deus através de fenômenos físicos, como também especiais. Deus se revelou de diversas maneiras: fogo, trovões, relâmpagos, redemoinho, nuvens, ventos e brisas. Grave esse nome, guarde no coração. Teofania, a revelação física de Deus e, em alguns momentos, até mesmo de Cristo no Antigo Testamento. Deus se revelou através de fatos históricos e podemos ver isso no chamado de Deus a Abraão, na providência desse chamado através da vida de Isaac, Jacó, os descendentes de Abraão, do qual vai constituir o próprio povo de Israel. E por que não dizer que Deus se revelou ao próprio Israel? O propósito divino com Israel era para que, através dessa nação, a vontade de Deus, a glória de Deus, os atributos de Deus pudessem ser conhecidos a todos os homens. Isso também tem um propósito redentivo, como nós veremos na continuidade. Foi na história de Israel que Deus revelou os maiores feitos, como o livramento poderoso e miraculoso dos filhos de Israel da escravidão do Egito, as provisões divinas para a jornada do povo pelo deserto, a conquista da terra prometida e também os constantes livramentos extraordinários que Deus proporcionou à nação de Israel sob o comando dos juízes e dos reis. Portanto, Deus se revelou de maneira especial através desses fatos históricos que nós mencionamos aqui. Abraão, Isaac, Jacó, seus descendentes, como também a toda a nação de Israel, que foi constituída por Deus para revelar a sua glória. Deus também se descortinou aos nossos olhos através dos profetas, os nabis, e nós veremos na continuidade. Os profetas de Israel, e nós vemos isso nos seus escritos, eles tinham a consciência clara, a convicção de que sua mensagem, na realidade, era a mensagem de Deus para o povo. Eu vou mais uma vez deixar algumas referências e vai aparecer para você aqui embaixo na tela. Jeremias 18:1, Ezequiel 12:1, versículo 8 também, 17, 21, 26, Oséias 1:1, Joel 1:1, Amós 3:1 e tantos outros textos que nos dão base sólida para compreender a revelação de Deus através desses profetas. Por meio dos profetas, Deus falou acerca da sua vontade, dos seus planos para com o seu povo e a humanidade. Esses planos incluíam eventos futuros que foram anunciados previamente por eles. O principal acontecimento futuro anunciado pelos profetas do Antigo Testamento foi a vinda do Messias e a redenção da humanidade por meio deles. Portanto, Deus se revelou através dos profetas também. E Deus também
se revelou por meio do seu Filho. Jesus Cristo é a manifestação perfeita de Deus. E ele mesmo afirmou: quem vê a mim, vê o Pai, lá em João, capítulo 14, versículo 9. O autor aos Hebreus, ele diz: ele é o resplendor da sua glória, da glória de Deus, e a representação exata do seu ser. Na mesma linha de pensamento, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vai declarar: ele é a imagem do Deus invisível e nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 1,15, também versículo 19, e lá no capítulo 2, versículo 9. Isso significa que a pessoa de Jesus Cristo reflete perfeitamente quem Deus é. Um ser pessoal, santo, justo, verdadeiro, poderoso e redentor da humanidade. As ações de Cristo representam o agir de Deus entre nós. Portanto, se nós queremos conhecer Deus na sua plenitude, precisamos olhar para a pessoa bendita de Jesus Cristo. Jesus Cristo, então, é a última e a mais completa revelação de Deus para nós. Quem vê o Pai, vê a mim. Ele mesmo disse em outra oportunidade: eu e o Pai somos um. Portanto, próprio Deus, através de Cristo Jesus, se descortinou aos nossos olhos, se revelando por meio do seu Filho. Quais são as características específicas dessa revelação especial? Primeiro, ela é redentiva. A finalidade dessa revelação especial, em última análise, é a salvação do ser humano. Toda a história da revelação especial encontra-se nas Escrituras e é uma história para a salvação do homem. É uma história de salvação, tá bom? E o clímax desta revelação é a pessoa de Jesus Cristo, o Salvador do mundo. O apóstolo Paulo, ele testifica em Gálatas 4, versículo 4 e versículo 5. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de seu Filho. Portanto, a revelação especial de Deus, ela é redentiva. O propósito é resgatar o homem que estava perdido. Como nós vimos em Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o versículo 24, ele complementa e nos traz esperança também, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E esta vida eterna nós encontramos em Jesus Cristo, que é o nosso Redentor. Portanto, a revelação especial de Deus, ela é redentiva. Ela aponta para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Ela aponta para a obra da redenção em Jesus Cristo. Esta revelação também é gradativa e progressiva. Isso quer dizer que Deus foi se revelando aos poucos e gradualmente foi mostrando os mistérios da sua pessoa, como também o plano de salvação. Hebreus 1:1,
como nós já vimos, e versículo 2 e versículo 3, João 1, 17 e 18. A revelação de Deus, ela foi contínua, ela foi progressiva, conforme o tempo, conforme as épocas e até mesmo o seu plano, Deus foi se revelando ao homem. Esta revelação também é escriturística. É nas escrituras sagradas que ouvimos falar de Deus e por meio dela Deus mesmo fala conosco. Portanto, as escrituras, como revelação divina, são a base do nosso conhecimento teológico. É a principal fonte da nossa teologia. Por vários momentos aqui, eu apresentei a vocês comentários bíblicos de pessoas que se debruçaram sobre as Escrituras para estudá-las, para compreendê-las, teologias sistemáticas, obras que são importantes para o nosso crescimento, para a nossa compreensão desta revelação geral e especial de Deus, mas as Escrituras é a nossa fonte primária, é a nossa base do qual precisamos mergulhar e se debruçar para compreender essa revelação de Deus. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Paulo tinha a compreensão que as Escrituras Sagradas, elas são inspiradas por Deus. Nós temos aulas aqui no canal, vou deixar para você um card aí especial para que você possa conhecer uma playlist que nós temos sobre a hermenêutica, a arte da interpretação de textos e exegese bíblica, que é fundamental para nossa compreensão, como também uma playlist sobre bibliologia, quando nós falamos sobre a inspiração das Escrituras. Então, Paulo tinha a ciência, a compreensão que as Escrituras são inspiradas por Deus, úteis para o ensino, para a correção, como também para a repreensão na educação e na justiça. E o apóstolo Pedro, na sua segunda epístola, ele declara: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Tanto Paulo quanto Pedro tinham compreensão que as Escrituras Sagradas é a revelação inspirada por Deus a nós. Esta revelação especial, ela é escriturística. Portanto, a Bíblia é a autoridade final para a fé e prática cristã. Então, nós temos a revelação geral de Deus, da qual ele se apresenta, se descortina a todos os homens em todas as épocas, como também a revelação especial de Deus, do qual ele se revela de maneira própria e especial a alguns homens em algumas épocas, e esta revelação ela é redentiva, como também ela é escriturística, como acabado de mencionar. Concluímos assim que Deus se revelou, e isso torna o homem indesculpável diante dele. Como vimos no nosso texto base, eu trago novamente à memória: o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são
indesculpáveis. Chegamos então à conclusão que o problema da humanidade não é a falta de informação, mas é a rejeição voluntária. Os homens suprimem a verdade pela injustiça. E tudo isso é importante para a nossa construção, porque veremos a partir do próximo capítulo do nosso estudo, na construção teológica que estamos desenvolvendo aqui no Teolosofando, que os homens se contaminaram, se tornaram legalistas, moralistas, e Paulo posteriormente ele vai dizer que todos pecaram, mas ao mesmo tempo que ele traz as más notícias do evangelho, falando da ira de Deus, falando como também do pecado humano, ele traz as boas novas do evangelho, quando nos apresenta a justificação pela fé, que é assunto para algumas aulas à frente, tá bom? No próximo encontro, nós estudaremos o tema Graça e Verdade, um chamado à prática cristã. Deus se revelou ao homem. Isso torna o homem indesculpável diante do próprio Deus. E eu quero lhe convidar a orarmos neste momento, como nós fazemos no fim de todas as nossas aulas, no fim de todos os nossos encontros aqui no Teolosofando. Eu quero abençoar a tua vida debaixo da autoridade que Deus nos concedeu. Eu quero abençoar a sua vida. Pai, nós te louvamos neste momento. Nós celebramos e engrandecemos o teu nome por tua bondade e graça. Porque o Senhor, por misericórdia, bondade, o Senhor se revelou a nós. Na revelação geral, através da criação, da história humana, como também o Senhor se revelou na consciência de todo homem, através da moralidade, da ética e da religião. Pai, nós te louvamos porque o Senhor, de maneira especial, apresentou o seu plano redentivo ao homem, falando através dos profetas, falando através das Escrituras, como também se revelando de forma plena através do seu Filho Jesus Cristo. Então, se nós queremos conhecer a grandeza e a plenitude desta revelação, precisamos olhar para a pessoa de Jesus Cristo, que veio ao mundo, que cumpriu o ministério do Pai e foi à cruz do Calvário, derramando o seu sangue redentor em favor da humanidade, para resgatar o homem pecador e o levar novamente à presença do Pai, restaurando a imagem e semelhança de Deus no homem. Muito obrigado, porque o Senhor nos deixou esta revelação por escrito e nos orienta que nós, sobre ela, façamos a nossa teologia, estabelecemos a nossa compreensão de tudo aquilo que o Senhor se revelou a nós. Em nome do teu Filho Jesus, nós abençoamos todos aqueles que têm nos acompanhado através deste canal aqui no YouTube. Pai, em todos os lugares onde eles estiverem, que possam ser alcançados por esta graça e abençoados por ti. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu quero lhe fazer um desafio. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite esse momento e se inscreva no nosso canal. Nós estamos construindo aqui uma teologia sólida, séria, cristocêntrica. Como já mencionado, aqui não há lugar para especulação.
Ative as notificações, porque toda quinta-feira nós temos um encontro marcado aqui. Como também curta, compartilhe no grupo da sua igreja, nas suas redes sociais e também contribua conosco através dos comentários. É muito importante que você nos auxilie nesse propósito, para que a plataforma do YouTube reconheça que este canal é significativo, é sério e possa divulgar essa mensagem ao maior número de pessoas possíveis e ela possa alcançar outros corações, assim como alcançou e abençoou a sua vida. Quinta-feira que vem, nós temos um encontro marcado aqui, Graça e Verdade, um chamado à prática cristã. Falaremos de ética, de moral, de religião, legalismo, moralismo e todos os outros temas aí, tanto filosóficos como teológicos, importantes para a nossa construção. Você está no Teosofan, o seu lugar de crescimento intelectual e espiritual. Um grande abraço e até lá.